Sob a Sicília, a terra treme cada vez que o vulcão Etna entra em erupção. Há quase 3.000 anos, os gregos já tinham uma explicação para esse tremor. Ali, segundo o mito, está preso um monstro que nem Zeus, o rei dos deuses, conseguiu matar. Essa história nasceu de um único poema, escrito por um pastor grego chamado Hesíodo. Nesta reportagem, revelamos quem foi esse homem e como seu texto sobreviveu quase 3 milênios até chegar até nós. Para entender essa história, é preciso voltar à Grécia arcaica, por volta do século 8 a.C. Não havia livros, bibliotecas ou registros oficiais dos deuses, apenas versos recitados de memória, de geração em geração, nas festas e nos campos. Foi nesse mundo sem escrita consolidada que um poeta decidiu, por conta própria, organizar todos os deuses gregos numa única genealogia. Esse poeta se chamava Hesíodo, e o que ele fez mudaria a mitologia para sempre. Quem era Hesíodo? Os relatos antigos o descrevem como um camponês, filho de um comerciante que se instalou na aldeia de Ascra, na região da Beócia. Ele próprio se descreve cuidando de ovelhas nos pastos, longe dos grandes centros de poder e cultura da época. É um detalhe notável. Um dos textos fundadores da mitologia grega não veio de um sacerdote ou de um rei, mas de um pastor. Ascra ficava aos pés do Monte Helicon, na Beócia, uma região que o próprio Hesíodo descreveu em outro poema como dura, fria demais no inverno, sufocante no verão. Foi nessas encostas, segundo ele mesmo relata, que sua vida de poeta começou. Não é um cenário grandioso de templos ou palácios. É um monte modesto, hoje ainda de pé na Grécia Central, onde tudo, segundo a lenda, teve início. No início da Teogonia, Hesíodo faz uma afirmação extraordinária. Enquanto pastoreava seu rebanho no Helicon, as 9 musas teriam aparecido diante dele. Elas lhe deram, segundo o poema, um cajado de louro e a própria voz para cantar sobre o passado e o futuro dos deuses. É a própria origem do texto sendo contada dentro do texto, um pastor comum transformado em porta-voz do divino. O resultado desse encontro, segundo a tradição, foi a Teogonia, um poema de mais de 1000 versos que tenta organizar, por ordem de nascimento, todos os deuses do panteão grego, desde o caos original até o reinado de Zeus. É a primeira tentativa conhecida de sistematizar a mitologia grega num só relato coerente. Antes dela, os mitos circulavam soltos, em versões locais e muitas vezes contraditórias. O momento histórico não é acaso. Foi justamente nesse período, o século 8 a.C., que os gregos adaptaram o alfabeto fenício para sua própria língua, dando origem à escrita grega como a conhecemos. Uma das inscrições mais antigas já encontradas, gravada num vaso, é praticamente contemporânea de Hesíodo. A Teogonia surge, portanto, num dos primeiros momentos em que a Grécia começava a registrar palavras, e não apenas recitá-las. Como os historiadores sabem, quando Hesíodo viveu, não existe nenhum documento com a data de seu nascimento. A estimativa do século 8 a.C. vem da comparação do estilo de seus versos com os de Homero, da língua usada e de referências indiretas em outros autores antigos, como Heródoto, que já discutia a ordem entre os 2 poetas séculos depois. É um quebra-cabeça reconstruído peça por peça, não uma certeza absoluta. E é dentro dessa teogonia que aparece o monstro do nosso título, Tifeu ou Tifão. Segundo Hesíodo, ele nasceu da união entre Gaia, a Terra, e Tártaro, o abismo mais profundo do universo. Foi descrito como o último grande desafio à autoridade de Zeus, depois que os deuses olímpicos já haviam vencido os titãs. Um ser tão poderoso que, se tivesse vencido, teria mudado o destino do próprio cosmos. O poema descreve Tifão com 100 cabeças de serpente, cada uma emitindo sons diferentes, vozes que lembravam touros, leões, cães e também línguas incompreensíveis, quase divinas. Fogo brotava de seus olhos. Era, nas palavras do próprio texto, uma criatura capaz de rivalizar com os próprios deuses. Hesíodo não estava apenas descrevendo um monstro, estava descrevendo o caos absoluto. A ameaça de que a ordem recém-criada do universo desmoronasse. O confronto entre Zeus e Tifão é narrado como um dos momentos mais intensos da teogonia. O céu troveja, o mar e a terra tremem, o próprio Tártaro ecoa o combate. Zeus ataca com seus raios, arma que se tornaria sua marca registrada em toda a mitologia grega posterior. Essa cena é tão marcante que artistas gregos a reproduziram em cerâmica séculos depois. Vasos que sobrevivem até hoje em museus e confirmam a força dessa imagem. No relato de Hesíodo, Zeus vence e arremessa Tifão para dentro do Tártaro, o mesmo abismo de onde ele havia nascido.
Mas o poema faz uma ressalva importante. Dali surgem os ventos violentos e imprevisíveis que atormentam os navegantes, diferentes dos ventos favoráveis enviados por outros deuses. Ou seja, mesmo derrotado, Tifão continua influenciando o mundo. Zeus o subjuga, mas não o apaga por completo. E como um poema de quase 3.000 anos chegou até nós, não existe nenhum manuscrito original de Hesíodo, nenhum papiro escrito por sua própria mão. O que temos são cópias muito posteriores, fragmentos de papiro do Egito, como os achados de Oxirrinco, e manuscritos bizantinos copiados à mão séculos depois, já na Idade Média. Autores antigos como Platão e Estrabão também citam a teogonia, ajudando a confirmar que o texto que lemos hoje é em essência o mesmo. Foi mais tarde, em textos de outros autores gregos e romanos posteriores a Hesíodo, que a lenda de Tifão se fixou num lugar real, o Monte Etna, na Sicília. Segundo essa tradição, é ali sob a montanha que o monstro continua preso e cada erupção seria um sinal de que ele ainda se agita, tentando se libertar. A mitologia, nesse ponto, se encontra com a geologia. O Etna é até hoje um dos vulcões mais ativos da Europa. E aqui está a revelação que Hesíodo deixou registrada há quase 3 milênios. Zeus nunca matou Tifão. Ele apenas o conteve e o enterrou sob o peso de uma montanha, mas o monstro continua vivo, pulsando lá embaixo. Não é uma história sobre a vitória total do bem contra o mal. É sobre o caos que nunca desaparece de verdade, apenas é mantido sob controle, um tremor de cada vez. Talvez seja por isso que essa imagem sobreviveu por tanto tempo. Ela descreve o mundo real melhor do que qualquer final feliz. Hesíodo, o pastor de Ascra, provavelmente nunca imaginou que seus versos seriam lidos quase 3.000 anos depois, numa língua e num continente que ele jamais conheceu. Sua lição atravessou o tempo. Até os maiores poderes têm limites, e conter o caos, não eliminá-lo, é muitas vezes a única vitória possível. Se essa história te fez olhar os mitos gregos com outros olhos, deixe nos comentários qual monstro você quer ver revelado na próxima reportagem e se inscreva para não perder o próximo capítulo.